Nos anos 90, após um ano de atraso, o Aeroporto Internacional de Denver ficou finalmente pronto para o público, após gastar 2 bilhões de dólares a mais do que o estimado. Além do tempo e absurdos gastos financeiros, cerca de 20 anos depois, o aeroporto que substituiu o outro que vinha apresentando problemas continua sendo o maior em área dos Estados Unidos. Até aí, tudo normal. O aeroporto foi construído, pois a cidade precisava de um novo aeroporto. Mas não é só isso. O aeroporto veio com o intuito de ser um dos maiores e mais movimentados do país, e sua construção é rodeada de muito mistério e simbologia, a começar pelo seu orçamento, que inicialmente se estimava um gasto de aproximadamente 1,7 bilhões de dólares, mas seu orçamento final ficou em 4,8 bilhões de dólares. Até para as obras superfaturadas no Brasil, isso seria um absurdo. Mas, se só fosse isso, também estaria tudo bem. A questão é que os mistérios aumentam. Todo o simbolismo do Aeroporto Internacional de Denver deixa claro que é uma chave central para o futuro controle do mundo. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O Aeroporto Internacional de Denver, um dos maiores aeroportos do mundo, quiçá é o mais importante, é sem dúvida um lugar perturbador e sinistro. Os passageiros ficam confusos com os murais escuros que decoram o aeroporto e símbolos maçônicos espalhados por todo o edifício. Segundo algumas pessoas, existem corredores que levam a lugar nenhum e sinais de verificação de segurança opostos uns ao outro que desaparecem no ar quando se chega perto. Desde sua construção, o aeroporto tem sido centro de muitas teorias da conspiração sobre o seu verdadeiro propósito. Há quem diga que o aeroporto teria sido construído em cima de uma enorme rede de túneis que formam uma base secreta para funcionários do governo em caso de um evento catastrófico. No entanto, há também aqueles que vão para esse aeroporto com essa mega estrutura e o chamam de Catedral dos Illuminati, pois o local é cheio de símbolos e referências a sociedades secretas ocultistas. O Aeroporto Internacional de Denver, em diâmetro, é o maior aeroporto dos Estados Unidos e custou nada mais nada menos que 4,8 bilhões de dólares. Tudo que é relacionado a essa estranha estrutura do aeroporto foi meticulosamente planejado. Tudo que está lá tem uma razão. Os murais não são somente pinturas de mau gosto, mas um conjunto de imagens simbólicas que refletem a filosofia, as crenças, os objetivos da elite global. Mais uma curiosidade desse aeroporto é que ele tem poucas portas e poucas pistas, sendo que a superfície desse aeroporto é muito grande. A maioria de sua área não é utilizada. A informação oficial é que esse espaço extra pode ser usado em uma possível expansão. De acordo com a mídia americana, o aeroporto de Denver é um dos aeroportos mais desconfortáveis dos Estados Unidos. É impossível saber se o cidadão americano está feliz ou furioso com o que foi criado. Por ter sido construído numa área de muitos ventos fortes, os voos são frequentemente atrasados e o aeroporto fechado para o tráfego aéreo. Chama a atenção a razão pela qual o aeroporto foi construído sem qualquer interrupção, nem de tempo e de economia, uma vez que o aeroporto é, na verdade, a parte visível de uma enorme base subterrânea secreta. Embora a área construída seja completamente plana, foi removido do local mais de 110 milhões de metros cúbicos de terra, cerca de 1/3 da quantidade de terra removida para a criação do Canal do Panamá. Muito mais do que o necessário. Daí, a forte suspeita de estruturas subterrâneas. O aeroporto conta com uma rede de 8.500 quilômetros de cabos de fibra ótica para comunicação de longa distância. Fazendo uma ligeira comparação,
Temos o rio Nilo com 6.771 quilômetros de comprimento, e a distância entre a costa leste e oeste dos Estados Unidos é igual a 4.800 quilômetros. O sistema de abastecimento é capaz de bombear 3.800 litros de combustível por minuto, através de uma rede de bombas de 28 quilômetros de comprimento. Os 6 tanques de combustíveis do aeroporto têm a capacidade de armazenar 10 milhões de litros cada um, suficiente para fazer você se perguntar: quem precisa de tanto combustível no mesmo lugar? Quando juntamos todas essas curiosidades, nos parece que essa estrutura gigantesca pode ser muito mais do que um aeroporto comercial regular. A Pedra Angular, símbolo maçônico, fica localizado no que é conhecido como o Grande Salão do Aeroporto, um termo que, coincidentemente, é também usado pela maçonaria para se referir à sua sala de reuniões. Os símbolos da maçonaria são exibidos com orgulho na pedra. Na tradição maçônica, o símbolo gravado na pedra angular descreve grandes projetos, tais como a construção da capital dos Estados Unidos, a Casa Branca, etc. A pedra cita um misterioso Mundo Novo Aeroporto e explica que a pedra é um selo de uma cápsula do tempo contendo mensagens para os cidadãos do Colorado. E não pode ser aberta antes de 2094. Além disso, e talvez o mais perturbador de tudo, é a estranha placa colocada no piso do átrio do aeroporto com um estranho símbolo que contém as letras de AU a G. As duas sílabas podem ter um duplo significado. Os símbolos químicos indicam o ouro, Na, e a prata, Ag, ou a abreviatura do antígeno de superfície do vírus da hepatite B, também conhecido como Antigênica Austrália, HBsAg. Foi sugerido que a nova ordem mundial pode simplesmente começar a tomar o antígeno depois de uma pandemia de catástrofe que poderá dizimar a população mundial. Vai ser uma manipulação genética deste antígeno para desencadear uma pandemia? E para acolher os viajantes que estão prestes a cruzar os portões do aeroporto de Denver, há uma enorme estátua de um cavalo com os olhos azuis medindo quase 10 metros de altura. Seu corpo e os olhos demoníacos com brilho vermelho, altamente aterrorizante, especialmente à noite. Teóricos da conspiração têm, sem dúvida, a ligação entre o cavalo azul com o descrito no livro do Apocalipse na Bíblia. E olhei, e eis o cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse 6:8. Em outras palavras, o cavalo representa a morte que vem de um quarto da população da terra, com guerras, fome e doenças. Parece até um forte simbolismo para aqueles que estão prestes a embarcar em um avião, especialmente para as famílias. No entanto, há aqueles que veem o cavalo como incrível. Há também 4 murais pintados por Léo Tanguma que embelezam o aeroporto de Denver e que representam, de acordo com a intenção do autor ou da pessoa que encomendou o trabalho, a paz, a harmonia e a natureza. Mas para quem olha para as pinturas percebe que as imagens trazem ansiedade para os eventos que elas representam e que sugerem descrições de acontecimentos terríveis que podem acontecer no nosso planeta, quase como se fosse uma profecia. Há referências sociopolíticas específicas e outros detalhes ocultos que parecem prever o advento da famosa nova ordem mundial. De acordo com a informação do site oficial do aeroporto, o nome do quadro é Em Paz e Harmonia com a Natureza. Mas a pintura é uma visão terrível. No centro há crianças tristes pela extinção de espécies animais e vegetais. Para a esquerda existem as baleias, as tartarugas estão mortas, um leopardo e bem no meio a cabeça de um búfalo como um troféu. Alguns animais são mantidos em caixas de vidro, quase como se no futuro seria possível observá-lo apenas em um museu de história. No fundo, você pode ver uma floresta em chamas e mais para trás você vê uma cidade rodeada por uma verde névoa mortal, um símbolo da poluição. A pintura também mostra 3 pessoas falecidas de diferentes grupos étnicos, uma mulher africana, um nativo americano e um europeu. Sugere-se que é o desaparecimento desses grupos étnicos. A garota da direita está segurando uma Bíblia e a estrela de 6 pontas de Davi, símbolo usado pelos nazistas para identificar os judeus. Parece simbolizar a morte da religião judaico-cristã. Um dos objetivos da maçonaria, como sempre, é a eliminação das religiões, especialmente a tradição judaico-cristã.
Todas as crianças do mundo que querem paz e em nome da paz mundial, a elite do futuro está disposta a fazer qualquer coisa. Na verdade, os murais, as crianças trazem armas embrulhadas em bandeiras de suas nações no centro da imagem, onde você vai encontrar uma imagem perturbadora de um soldado dormindo. O poder militar latente após a Segunda Guerra Mundial agora ele vai despertar em nome da paz mundial, e o estabelecimento da nova ordem mundial são ainda as mesmas pessoas que invocam o uso das armas para resolver os problemas da Terra. Importante notar que o arco-íris nesse mural começa e termina na próxima pintura. O monstro tem sido despertado. O terceiro mural é mais preocupante do que o anterior. Uma imponente silhueta domina o centro militar da pintura. Parece um militar nazista com uma máscara de gás. Nas mãos tem um rifle e uma cimitarra, um símbolo frequentemente usado no simbolismo maçônico, com que parece que está abatendo a pomba, símbolo da paz por excelência. À esquerda da imagem há uma longa fila de pais que choram por seus filhos. É realmente terrível essa pintura. E onde estão as mensagens de salvação e de esperança? Ela está localizada em frente à entrada principal para o maior aeroporto da América. A figura militar é grande e invencível, situada no centro da ação. Recuperando o poder que ele tinha perdido após a Segunda Guerra Mundial, está de volta em pleno vigor e efeito, e que está preparando o caminho para a próxima fase da nova ordem mundial. As crianças morreram sobre os tijolos e estão mostrando sinais de violência. Estão simplesmente sem vida. Deslizou para o sono eterno, através do uso de gás e de armas químicas. É por isso que o exército está protegido. No canto inferior direito, você pode ver uma carta com as palavras escritas por Hermann Hershberg, um menino de 14 anos que morreu no dia 18 de dezembro de 1943 no campo de concentração de Auschwitz. Como está escrito nela, parte da carta. É muito perturbador tudo isso. Nova paz e harmonia com a natureza. O mural descreve o tempo novamente após o massacre. Aqui está a nova humanidade que celebra feliz da nova ordem mundial. Todos são abordados na veneração do incandescente chão no centro da pintura, o símbolo de uma cultura dominante, a única religião disponível e a única forma de se alimentar. Aqui estamos nós, no meio da genética e magia. Primeiro, a atual situação exige a implementação de medidas sérias para combater a poluição, extinção e morte. Segundo, o povo pede a intervenção do governo iluminado para tornar o mundo mais habitável. Terceiro, a elite assume o controle da situação para resolver os problemas que criou, mas ninguém deve saber disso. Um quarto da população será cancelada e a outra irá conhecer a nova ordem mundial. Quarto, planos falharam. A harmonia da elite é estabelecida e celebramos a chegada da Era dos Illuminati. Finalmente, esta pintura é muito difícil de interpretar. Tem em si algo alien, que são aqueles pequenos rostos que estão no topo. Os aliens estão nos observando no espaço? A elite dominante é uma espécie alienígena que se mantém na superfície e a espécie humana no subterrâneo? É difícil dizer, porque não se pode encontrar qualquer informação sobre o trabalho. Todo o simbolismo do Aeroporto Internacional de Denver deixa claro que é uma chave central para o futuro controle do mundo. É cheio de símbolos maçônicos e é tudo muito assustador. Há quem aposte que a área de Denver vai ser o centro ocidental de controle da nova ordem mundial. Claro, tudo isso é conjectura, já que as pessoas interpretam a arte de maneiras diferentes. O cavalo com seus olhos vermelhos brilhantes e os murais terrivelmente opressivos poderiam ser apenas produto de uma mente criativa. Mas, dado que há tanto mistério, além das criações de algumas obras de arte macabras, o misterioso Aeroporto Internacional de Denver é um dos mais assustadores do mundo. O que todas essas mensagens subliminares num dos aeroportos mais movimentados do mundo quer dizer é um mistério. Lembramos que os Estados Unidos parece que gostam de brincar com essas coisas. Basta lembrar do apocalíptico monumento da Geórgia e os caixões da FEMA. Mas o que será que esse lugar esconde? Teremos apenas que esperar para ver em 2094. Esse é o ano em que a cápsula do tempo será desenterrada dentro do aeroporto e talvez todas as teorias da conspiração sejam finalmente respondidas.